acadêmica da FAPAM, do curso de Psicologia, e estou aqui para apresentar o trabalho que nós realizamos como substituição da aula prática da disciplina de Saúde Mental do Trabalhador. O nosso orientador é o professor Henrique Jung Delben. E devido à situação, né, que nós estamos vivendo atualmente, a pandemia do coronavírus, como não foi possível um trabalho prático e essa pesquisa ali, frente a frente com os profissionais, então nós realizamos um trabalho online e eu vou estar explicando sobre isso, ok? Então o título do nosso trabalho foi Saúde Mental dos Profissionais da Educação aqui do município de Cáceres, Mato Grosso, em meio então à pandemia. E além de mim, integrantes do nosso trabalho foram Cristiane, Evelyn, Karine, Letícia, a Thaís, a Thalia e a Rosimar, que sou eu. Bom, eu gostaria de apresentar para vocês aqui, primeiramente, uma citação que eu acho que é bem pertinente ao que nós estávamos estudando, ou que estivemos estudando, de Álvaro Estramiana Paz, também de 1996. E vai dizer assim, ó: pode-se falar de prazer quando o sujeito ele encontra no trabalho um lugar de fazer amigos, né, como afirma Freire em 2003, e onde há espaço para a gratificação de aspectos associados à valorização ocupacional, ou seja, ali no trabalho, ao reconhecimento pessoal, também à autonomia, à expectativa de crescimento pessoal nessa empresa, né, profissional também, à justiça salarial e as condições adequadas de trabalho e ao sentimento de pertencer à organização. São fatores que influenciam aí na qualidade de vida desse profissional ali junto à organização. Mas o que pode acontecer caso isso não seja a realidade ali no trabalho? Então, segundo Jaiet, Dijur, Mendes, Henriques e Freitas, eles dizem assim, ó: quando os aspectos citados anteriormente não existem ou são deficientes ali na organização e as convivências nas relações socioprofissionais se deslocam, elas desaparecem, a corrosão do prazer no trabalho se evidencia, ou seja, esse prazer começa a cair, abrindo então espaço para o surgimento do sofrimento. Então, o prazer e o sofrimento no trabalho estão interligados e dependendo das circunstâncias ali nesse ambiente de trabalho, esse prazer pode ser satisfatório, pode estar alto, ou quando o prazer começa a então cair, diminuir, começa então um sofrimento nesse trabalhador, ok? O nosso trabalho então de alguma forma procurou, através dos resultados que nós obtivemos desses profissionais, fazer uma relação com a precarização então do trabalho desses profissionais. A gente sabe, né, que o professor ou o profissional de educação, porque também envolve aí outras funções, né, os gestores, por exemplo, que existe uma precarização no trabalho deles. Na verdade, existe uma precarização em todas as categorias de trabalho. Porém, na categoria profissional de educação, existe uma precarização, sempre houve, né? Só que nessa pandemia intensificou algumas, certo? Por exemplo, o profissional da educação, normalmente ele está inserido num trabalho onde há uma carga, pode haver uma carga excessiva desse trabalho, uma carga horária. Até por conta de um salário que não está, de repente, atendendo todas as suas necessidades básicas, então ele acaba se envolvendo com outras instituições, outras escolas, para poder, então, ter aí um salário que alcance as suas necessidades. Então, trabalha em turnos, né, diferentes, em instituições diferentes, trazendo aí, então, uma sobrecarga a esse profissional. Além de que, às vezes, a turma ou as turmas que ele trabalha, se ele for aulista, podem ser turmas que têm uma quantidade exagerada de alunos, né?
que também vai trazer um certo estresse para esse profissional, porque vai ter que lidar com muitos alunos, e a indisciplina na sala de aula pode ser um fator, né, a falta de controle ali desses alunos em sala, trazendo também aí uma possibilidade de estresse para esse profissional. E essa rotatividade também, às vezes não tem um concurso, então é só um contrato que se encerra, e essa rotatividade em escolas, e a itinerância também, como eu já falei, né, de uma escola para outra, tudo isso traz uma sobrecarga aí para esse profissional. Então, essa precarização do trabalho influencia bastante nessa questão de prazer e sofrimento do profissional. Então, o objetivo principal do nosso trabalho foi avaliar essas vivências, né, os indicadores dessas vivências de prazer e de sofrimento desses profissionais aqui da cidade de Cáceres, profissionais que atuam tanto no nível básico como no nível superior, que trabalham em instituições privadas e públicas. Ok? Esse foi o nosso foco. Devido, então, às limitações do momento, como eu já falei, o questionário online foi instrumento de coleta de dados. Nós fizemos um questionário ali na plataforma do Google Forms, e com as questões, né, que envolviam tanto um formulário sociodemográfico, que implicava perguntas tipo sexo e idade, e também laborais, né? A gente procurou saber qual que era a profissão desses profissionais, porque nós não focamos só nos professores, mas em todos os profissionais que estão envolvidos com a educação, ok? E além desse questionário sociodemográfico, nós utilizamos também uma escala, que é a EPSI, que é a escala de indicadores de prazer e sofrimento no trabalho, ok? A investigação, então, ela justifica-se pela relevância devido à atual precarização do trabalho desses profissionais nesse momento de pandemia. Como eu já falei, essa precarização sempre aconteceu, sempre ocorreu, mas nesse momento de pandemia ela intensificou. Por quê? Olha só, nós temos aí uma série de profissionais que não dominam muito a tecnologia, né? E agora está correndo atrás do prejuízo, para tentar, então, ter algum domínio, algum controle sobre essa tecnologia. Porque agora, com esse isolamento social, com as aulas presenciais que foram suspensas, esses profissionais, eles precisam, né? Eles são obrigados a entender mais essa tecnologia para ter aulas online, ali, né, no aplicativo Zoom ou no Google Meet. Esses profissionais, eles precisam gravar videoaulas, né, para estar ali disponibilizando no YouTube o link para esses pais, para esses alunos, e não é fácil, né, porque precisa preparar essas aulas, precisa gravar, precisa editar, então precisa entender, né, de edição, precisa entender de várias situações ali, de vários passos desse processo para que essa aula, então, seja disponibilizada. Então, isso de alguma forma tem trazido uma sobrecarga para esses professores, um estresse, por conta de que tá, né, correndo atrás de uma coisa que ainda não controlava, não tinha um conhecimento amplo sobre o assunto. Além de que o professor também, ou o profissional de educação, por assim dizer, né, os gestores eles estão aí tendo que lutar, né, principalmente de instituições privadas, né, particulares, e manter seus alunos, né, porque a pandemia trouxe uma crise econômica, e além de ter que se reestruturar ali como instituição para atender a demanda agora dessas aulas virtuais, dessas aulas online, que funciona totalmente diferente de uma aula presencial, né? Então, isso trouxe uma precarização aí para esses profissionais. Como eu falei para vocês sobre a escala, essa escala de indicadores de prazer e sofrimento do trabalho, no trabalho, ela possibilita, né, a gente avaliar aí, então, verificando 4 fatores, tá? São 4 fatores, que é a realização profissional, liberdade de expressão, esgotamento profissional e a falta de reconhecimento. São 4 fatores que essa escala permite avaliar. E cada fator possui vários itens. E esses itens vão ser, então, analisados também de acordo com as respostas
aí dessa escala que foi disponibilizada para que esses profissionais pudessem estar respondendo, ok? A análise, então, dessa escala foi feita por fator. O score de cada fator será classificado dentro de 3 possibilidades, ou seja, se esse fator é satisfatório, se esse fator ele é crítico, moderado, está no limite, ou se esse fator ele é grave, tá? Muito bem. Nós utilizamos os dados, né, eles foram analisados com o auxílio de um software, ou seja, o SSPP, que ajudou bastante aí na análise. Não é um software barato, né? Mas aí vai a dica, no Mercado Livre você encontra mais em conta. E também, às vezes, também você pode conseguir aí baixar esse software alguns dias como teste gratuito, tá? Muito bem. O estudo, então, esse estudo que foi realizado, então, trata-se de uma pesquisa quantitativa, então a gente não teve foco só nos números, mas a gente procurou fazer uma inferência sobre esses resultados, né? Por que esses resultados apareceram. Através desse questionário, então, nós obtivemos 53 respostas, né? Ou seja, 53 profissionais participaram da pesquisa. Era em sua maioria do sexo feminino, desses 53, 39 eram mulheres, né? Então, uma porcentagem de 73,6%, com idades entre 18 e 51 anos, só que a média foi então de 33 anos para esses profissionais, com um tempo de serviço de 3 meses a 30 anos, mais uma média aí de 6 anos de tempo de serviço, tá? Em geral. Esses professores, em geral, né, a maioria, leciona em instituições privadas, ou seja, 33 deles, né? Uma porcentagem de 62,3%. Também a maioria atende a educação básica, ou seja, 30 desses profissionais atendem a educação básica, uma porcentagem de 56% e 60%. Possuem pós-graduação somente 15 desses 53 profissionais, eu achei um resultado baixo, né? A gente percebeu que a maioria desses profissionais não estão se atualizando, né? Não fizeram aí uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado. Foi uma porcentagem de 28,32%. E aqui, então, é uma tabela, tá? Que eu vou estar explicando para vocês como que a gente considerou para classificar ali os resultados de satisfatório, crítico, moderado, né? Ou grave, ok? Então, para os itens positivos, ou seja, para os fatores de prazer que envolve realização profissional e liberdade de expressão, para esses fatores, a classificação foi assim. Acima de 4, a gente considera uma avaliação, então, satisfatória, positiva. Entre 3 e 9, 2 e 1, uma avaliação moderada, crítica, né? Não está tão ruim, mas tem que já ficar de olho, porque pode piorar. E abaixo de 2, uma avaliação raramente, né? Uma avaliação grave, ok? Mas já para os fatores negativos, ou seja, o fator que gera sofrimento, que é esgotamento profissional e falta de reconhecimento ali no seu trabalho, a classificação é a seguinte, já muda, né? Acima de 4, então a avaliação é negativa, é grave, então quanto mais alto ali o valor encontrado, mais grave, porque é um fator negativo. Entre 3 e 9, 2 e 1, a avaliação então é mais moderada, crítica, e abaixo de 2 é considerada então uma avaliação satisfatória, uma avaliação positiva. Então, se esse número é baixo, é satisfatório para o fator negativo, né? Ao contrário lá do outro que é positivo, certo? A gente vai estar verificando uma tabela daqui a pouquinho que vai esclarecer melhor isso aí para vocês. Olha aqui. Do total da amostra que nós encontramos, né, ao que se refere ao fator realização profissional, o resultado foi satisfatório, com uma média de 5,08 para 73% dos profissionais. Eu quero explicar como que é feito isso, ou seja, essa média desse fator, ela é feita com a somatória de todos os resultados dos itens, tá, que fazem parte desse fator, e aí é feita uma média. Então, a classificação não é feita de um resultado isolado. Embora esse resultado isolado faça com que a gente tenha consiga mensurar qual que é o item ali que mais está
influenciando no prazer ou no sofrimento desse profissional, a gente vai classificar se é satisfatório, crítico ou grave de acordo com a média de todos os itens, ou seja, do fator, ok? Deixar isso bem claro para que você possa entender depois ali na tabela como que a gente fez essa avaliação, essa análise aí, tá bom? O fator liberdade de expressão foi avaliado como satisfatório também por 58% desses profissionais. Obteve uma média aí de 4,21, né, acima de 4, portanto, satisfatório. Já no fator esgotamento profissional, apresentou um resultado crítico, no limite. Uma média de 3,33, ou seja, tá no limite ali, né? Não tá grave, porque se estivesse acima de 4 seria grave, né? Mas está no limite, ou seja, melhor dizendo, né? Se estivesse isso, acima de 4 estaria grave. E abaixo de 2, satisfatório. E entre 3 de 9 e 2 de 1, tá no limite, tá moderado, né? Tá crítico, que foi o nosso resultado aqui, ok? Para 45% desses profissionais, quase a metade deles. O fator falta de reconhecimento apresentou um resultado também satisfatório para 63,6% dos profissionais, uma média de 1,80, ou seja, abaixo de 2, portanto, satisfatório, né? Muito bem. Agora eu quero apresentar para vocês a nossa tabela e fazer uma reflexão com vocês aí dos itens que mais apresentaram ali um resultado satisfatório, crítico ali, desses resultados que nós apresentamos aqui por fator, né? Porque cada fator tem vários itens. A gente vai ver agora item por item, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então aqui está a nossa tabela. Essa tabela, ela está então aqui trazendo os resultados, né, dos fatores da escala de indicadores de prazer e sofrimento desses profissionais da educação de Cáceres, dos 53 profissionais que participaram dessa pesquisa. Aí nós temos ali então a distribuição por fator, itens, a média e o desvio padrão. Eu vou me atentar aos fatores, os itens e a média, tá? O desvio padrão tá ali só para que você possa saber que é um resultado confiável, tá? Então nós temos ali, para o fator realização profissional, nós temos todos esses itens aqui, ó. Satisfação, motivação, orgulho pelo que faço, bem-estar, realização profissional, valorização, reconhecimento, identificação com minhas tarefas, gratificação pessoal com as minhas atividades. Porém, tiveram 2 itens que mais tiveram a frequência, que foram os itens orgulho pelo que faço, que teve uma média de 5,20, e realização profissional, que teve uma média de 4,67. Então, o que isso nos mostra? Que de todos os itens do fator realização profissional, o item orgulho pelo que faço e realização profissional foram os itens que mais demonstram prazer para esse profissional no seu trabalho, ok? E ali está uma média de 5,20 e 4,67 para esses 2 fatores, porém, a média do fator, para esses 2 itens, desculpa, mas a média do fator vai ser uma soma de todos os itens, tá? Para ter a média do fator. Por isso que a média do fator é 5,08. E ali, cada item tem a sua própria média, certo? Então, isso nos mostra que esses 2 fatores, ou esses 2 itens, desculpa, eles estão trazendo mais prazer para esses profissionais ali, ok? Beleza. Já no fator liberdade de expressão, que também nós vimos lá que teve uma classificação satisfatória, só que tem 2 itens que mais apareceram, né? Que mais pontuaram, por assim dizer, que foi o item liberdade para usar a minha criatividade, que deu uma média de 4,46, e cooperação entre os colegas, que deu uma média de 4,41. Voltando a dizer que são valores individuais, porque o valor do fator, a média do fator, tem que somar todos os itens e tirar a média de todos, certo? Agora, o item esgotamento profissional já não foi favorável, né? O item esgotamento profissional, nós vimos lá que ele deu um resultado crítico, limite, né? Não foi satisfatório. Mas se você analisar aqui, ó, comigo, o esgotamento profissional, o estresse deu um resultado de 4,05 e a sobrecarga deu um resultado de 4,13. Aí você pode me dizer assim, uai, Rose, tá acima de 4.
Então, deveria ser um resultado grave e não satisfatório. Porém, lembra que eu disse? A média é do fator e não de itens isolados. Então, o que a gente pode perceber é que deu crítico porque a média de todos os itens desse fator foi 3,33, como eu já apresentei. Então, está no limite, é crítico, não é grave. Porém, esses dois itens nos faz pensar de que o esgotamento, que o estresse, melhor dizendo, e a sobrecarga são dois itens que estão trazendo sofrimento para esse profissional, certo? Então a gente tem que ficar de olho. O sofrimento não é grave, mas é um sofrimento já considerado crítico, moderado. Isso pode ficar, digamos, pode piorar se nada for feito, se não tiver uma intervenção, se as circunstâncias que atualmente estão causando estresse e sobrecarga para esses profissionais não mudarem, tá? É isso que a gente consegue avaliar e fazer uma inferência. Ou seja, se as aulas presenciais elas não forem retomadas, se forem mantidas aí as aulas online por muito mais tempo, é possível que esse item aqui sofra uma alteração e é possível que o esgotamento profissional deixe de ser crítico e passe a ser grave, certo? Então, como a gente avalia esses itens individualmente para a gente verificar onde é que está causando mais sofrimento para esse profissional, ok? Já aqui no fator falta de reconhecimento, nós também tivemos um resultado satisfatório, ou seja, esse profissional ele se sente reconhecido profissionalmente. E os itens desvalorização e indignação foram os dois itens que, vamos dizer assim, que pontuaram um pouco acima de 2, porque lembra que nós vimos que abaixo de 2 é satisfatório? Ai, Rose, mas deu acima de 2, como assim deu satisfatório esse resultado? A soma de todos os itens e a média do fator deu satisfatório. Só que esses dois itens já começou a ter uma certa preocupação aqui. Ou seja, se essa desvalorização e essa indignação aumentarem, se nada for feito, se não ocorrer uma intervenção, vamos dizer assim, nesses dois itens aí, na organização, pode ser que esse resultado mude, certo? E aí o que hoje é satisfatório pode depois tornar-se um crítico ou grave, certo? Olha aqui, tanto que eu quero chamar sua atenção para o resultado dos outros itens, ó. Discriminação ficou abaixo de 1. Injustiça ficou 1,71. Inutilidade deu 1,05, ou seja, bem baixo. Falta de reconhecimento do meu esforço deu 1,71. Agora, já a falta de reconhecimento do meu desempenho ficou um pouco acima também de 2. Mas a maioria dos itens pontuou entre 1,5 e abaixo de 1 também. Então, isso ajudou na média ali do fator, o fator ficar satisfatório. Ou seja, esse item está trazendo um certo incômodo, mas ainda não traz sofrimento, tá? Ok? Muito bem. Então, essa foi a nossa tabela e eu quero dizer para você agora, através do nosso fechamento agora, nas nossas considerações finais. Então, a gente conseguiu verificar na tabela ali, né, através dos itens e a média desses itens, trazendo então a média dos fatores, a gente verificou então ali a classificação, né, se foi satisfatória, se foi crítica, se foi grave. E a gente percebeu então que esses profissionais, né, em suas vivências ali de prazer e sofrimento, a gente percebeu que esses indicadores ali então indicavam o quê? Indicavam um prazer, uma satisfação no seu reconhecimento profissional, tá? E na sua liberdade também ali no ambiente, ou seja, a gente percebe uma autonomia, uma liberdade que esses profissionais percebem, vivenciam. E isso contribuiu então para o resultado de satisfatório. Eles estão satisfeitos, né? Estão se sentindo reconhecidos, estão se sentindo livres no seu ambiente de trabalho. Porém, a gente verificou ali que já há um sofrimento, né, que precisa estar sendo considerado em relação a uma sobrecarga, em relação ao estresse nesse trabalho, ou seja, há um esgotamento ali profissional. Porém, a gente percebe, a gente pode fazer uma inferência que esse reconhecimento, essa liberdade que esses profissionais eles sentem, de alguma forma, isso contribuiu, né, para que
fosse minimizado aí o efeito desse esgotamento profissional. Ou seja, a gente pode inferir que as manifestações de sofrimento foram permeadas pela sobrecarga dos trabalhadores e o estresse, que estavam relacionados então às exigências que o trabalho lhes impõe. Sendo assim, provavelmente o processo de reconhecimento no trabalho emerge como uma das formas recompensatórias e de minimização dessas exigências. Isso que a gente observou, sendo fundamental então para enfrentar o sofrimento e transformá-lo em prazer no trabalho. Então esses profissionais estão sentindo prazer no trabalho porque o reconhecimento, a liberdade, ali, aquele fator de prazer, foi uma forma de compensação, minimizou os efeitos desse sofrimento, então transformando então prazer no trabalho, ok? Transformando esse sofrimento em prazer no trabalho. A gente pode inferir isso então nos nossos resultados. As vivências foram permeadas, né? O prazer e o sofrimento são vivenciados dessa forma. E olha só, é claro que esse trabalho teve suas limitações, né? Porque, como já foi dito, por conta dessa pandemia que estamos vivendo, a gente não conseguiu aí estar entrevistando muitos profissionais, um número grande de profissionais. Nós tivemos um número limitado aí de 53 profissionais da educação aqui de Cáceres. Então, esse número limitado de alguma forma trouxe aí, então, uma limitação também para os resultados, ok? A gente também pôde inferir, como eu já falei, sobre a relação da precarização do trabalho, que pode estar influenciando aí nesses números, né, nesses resultados. Quem sabe, se não estivéssemos aí vivendo uma pandemia, aquele fator de esgotamento profissional não teria aparecido, né, como crítico. Então, pode ser que a situação, né, desse momento esteja aí influenciando nesse resultado crítico no esgotamento profissional, ok? Outra coisa que a gente pode inferir é sobre a necessidade de psicólogos aí nesse ambiente de trabalho. A gente sabe que já é lei, né? E é necessário psicólogos junto às redes de ensino, porque os profissionais eles tendem, né, a adoecer por conta dessa precarização do trabalho. Então é importante que psicólogos, que esses profissionais aí, eles possam estar trabalhando projetos, né, que venham, digamos, empoderar esses professores, esses profissionais da educação e trabalhar aí, então, uma qualidade de vida para esse profissional, ok? E como futuros profissionais, precisamos ter um olhar de acolhimento, então, para esse grupo que, devido à precarização do trabalho, que estão submetidos, estão entre os grupos que mais adoecem, né, mesmo antes da pandemia, sem deixar de considerar aqueles que, apesar de não estarem doentes, possam estar em sofrimento. Porque esse é o papel, né, do psicólogo, e nós como futuros profissionais psicólogos, precisamos ter esse olhar. Às vezes a pessoa ela está adoecida e não tem sofrimento. Pode ser que às vezes a pessoa está em sofrimento e não adoece, não está adoecida. Então a gente precisa acolher tanto os que estão em sofrimento quanto os que estão adoecidos. E procurar então trabalhar uma forma de intervenção aí para que esses profissionais venham então a não estar ali desenvolvendo um transtorno mental comum, algum tipo de patologia, ok? E tenham mais prazer então aí no seu trabalho. Eu vou estar aqui então mostrando para vocês, essas são algumas referências, tá? Que nós utilizamos aí para poder estar escrevendo nosso trabalho e realizando nossa pesquisa. E eu gostaria então de fechar com essa imagem aqui, com essa foto, que está representando aí a maioria, né, dos profissionais da educação hoje, nesse estresse, nessa sobrecarga, né? Estamos aí, essa imagem ela representa aí nosso resultado de esgotamento profissional. Profissionais que estão muito atarefados, com muita carga agora horária de trabalho, por conta de preparação de videoaulas, por conta de aulas online. Então tudo isso está trazendo mais trabalho para os profissionais, ok? Muito obrigada.